Os objetos da mecânica quântica, como os átomos e os elétrons, eles apresentam uma série de comportamentos estranhos. Por exemplo, em algumas situações eles se comportam como se fossem partículas, em outras como se fossem ondas. Em alguns casos, eles também podem ser colocados num estado de superposição de posições, por exemplo, como se eles estivessem em dois lugares ao mesmo tempo. Em outros casos, eles desafiam a nossa noção de causalidade, uma noção muito básica, a ideia de que todo efeito tem uma causa. Então, os objetos da mecânica quântica desafiam várias noções que são muito básicas, muito óbvias para nós. Agora, esses comportamentos estranhos, esses efeitos estranhos, eles são restritos aos objetos da mecânica quântica, aos objetos microscópicos. Normalmente a gente precisa fazer uma análise no laboratório para verificar esse tipo de comportamento esquisito. Então uma pergunta natural que a gente pode fazer é o seguinte: por que esses efeitos estranhos estão restritos aos objetos quânticos? Por que eu preciso ir para um laboratório para ver isso? Por que isso só acontece com objetos pequenos, microscópicos? Por que isso não acontece, por exemplo, com objetos do dia a dia, por exemplo, uma cadeira? Por que eu não vejo uma cadeira numa situação de superposição quântica, como se ela estivesse em dois lugares ao mesmo tempo? Por que esses efeitos são restritos aos objetos da mecânica quântica? Bom, essa é uma pergunta complicada, e só para a gente ter noção, ela é o tema principal de uma área de pesquisa, uma área chamada de sistemas quânticos abertos. É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente fala sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal para ver os próximos vídeos que a gente vai postar. A gente tem a tendência de imaginar que as teorias científicas são universais, ou seja, que elas são válidas em qualquer situação, que elas podem explicar todos os fenômenos. Essa é uma ideia que é um pouco ingênua, mas talvez seja uma primeira ideia, uma primeira abordagem que a gente faz sobre as teorias científicas. Então, pensando na mecânica quântica, a gente pode imaginar que a mecânica quântica é uma teoria universal? A princípio, sim. Assim, a gente não conhece nenhum experimento que contradiz a mecânica quântica. Então, pensando dessa forma, assim como a gente não conhece nenhum evento que contradiz a mecânica quântica, a gente pode pensar que ela, por enquanto pelo menos, a gente pode pensar que ela é universal. Agora, o problema é que se a mecânica quântica é uma teoria universal, então, a princípio, a gente poderia aplicar a mecânica quântica aos objetos microscópicos, que é o campo natural de estudo da mecânica quântica, Então a gente pode estudar o comportamento dos átomos e dos elétrons. Mas se ela for universal, a quântica devia também funcionar, ou deveria ser capaz de descrever o comportamento dos objetos macroscópicos, tipo, sei lá, uma bola de tênis ou uma coisa assim. Então, essa é uma característica de uma teoria universal, Ela pode ser aplicada a todos os fenômenos da física. E faz sentido pensar assim porque se a mecânica quântica é a teoria que descreve os objetos microscópicos, os objetos pequenos, e os objetos grandes, que são os objetos macroscópicos, são compostos por essas coisas, por esses objetos pequenos. Então, um objeto como uma cadeira, a cadeira é feita de átomos, e os átomos são estudados na mecânica quântica. Então, seria natural imaginar o seguinte, se a quântica entende o funcionamento dos átomos, então, se ela serve para descrever o funcionamento dos átomos, como que eles se comportam, ela deve também funcionar, ela deve também servir para descrever o comportamento de objetos macroscópicos, como uma cadeira, porque os objetos macroscópicos são formados pelos objetos microscópicos. Bom, mas aí surge um problema, porque existem efeitos, existem fenômenos que são exclusivos da mecânica quântica. Então, existem fenômenos que só são observados na teoria quântica. Então, na física, a gente tem a seguinte divisão, Se você está analisando objetos muito pequenos, por exemplo, um átomo, 2 átomos, 3 átomos, existem experimentos que mostram efeitos que são exclusivos da mecânica quântica, até com moléculas, moléculas são formadas por átomos, até com moléculas de 60 átomos. Então, se você tem ali um certo número restrito, mais ou menos baixo de átomos, você trata aquilo usando a mecânica quântica. Você usa a teoria da quântica para prever o que vai acontecer com os seus objetos e para estudar os seus objetos. Agora, se você tem muitos átomos, por exemplo, uma bola de tênis é formada por muitos átomos. Aí, você usa uma outra teoria para descrever esses objetos que são formados por muitos átomos. Então existe alguma divisão ali, por algum motivo, Quando você tem muitos átomos, você tem uma teoria
a teoria que a gente usa para descrever isso são as teorias clássicas da física, tipo a mecânica do Newton, por exemplo. Então você vai tratar de uma bola de tênis, você não vai usar mecânica quântica, você vai usar a teoria do Newton lá, que tem as leis de Newton e tal, então você vai usar essa teoria para descrever o comportamento de uma bola de tênis. Apesar da bola de tênis ser formada por átomos, e os átomos, agora se você quiser entender o comportamento dos átomos, você vai para um outro campo da física, você vai estudar a mecânica quântica. Então, o ponto é o seguinte, né? Quando você tem objetos que são formados por muitos átomos, parece que os efeitos quânticos desaparecem. Então, se a gente quer considerar que a mecânica quântica é uma teoria universal, então a gente tem que explicar esse aparente desaparecimento dos efeitos quânticos nos objetos macroscópicos, né? Por que a gente não consegue ver esse tipo de efeito, tipo, sei lá, dualidade onda-partícula, né? Ou emaranhamento, efeitos que são exclusivos da mecânica quântica? Por que a gente não consegue ver esses efeitos atuando em objetos macroscópicos como uma bola de tênis? Então, a teoria que tenta explicar isso, né, é uma teoria chamada de teoria dos sistemas quânticos abertos. Ou seja, é uma abordagem teórica que vai propor uma explicação para a ausência, né, de efeitos quânticos em objetos macroscópicos. E essa teoria funciona da seguinte forma, né, ela supõe que os efeitos da mecânica quântica, né, que um estado da mecânica quântica, ele é um objeto muito frágil. Então, para observar um efeito quântico genuíno, ali, exclusivo da mecânica quântica, você precisa de um certo ambiente muito favorável para que esse efeito esteja presente. Se você tiver um ambiente mais complicado, mais complexo, aí esses efeitos quânticos são perdidos, tá? Ou seja, você precisa de um cuidado para preparar um experimento, isolar bem o seu sistema, não deixar que nenhum outro fator externo interaja com o seu sistema para que ele apresente um comportamento quântico. Se tiver interações de outros tipos, por exemplo, né, se você tiver fótons, uma armadilha de fótons, por exemplo, né, isso é construído no laboratório. Então, se a armadilha de fótons estiver submetida a uma temperatura muito grande, então isso significa que ela está interagindo com o sistema ali de forma muito intensa. E aí vai ser difícil observar os fenômenos quânticos dos fótons, né, dentro dessa armadilha de fótons. Agora, se for possível, né, isolar a armadilha de fótons, isolar os fótons que estão nessa armadilha, né, das interações externas do ambiente, da temperatura do laboratório e tal, se for possível isolar o sistema, então a gente consegue observar os efeitos quânticos dos fótons. Então, segundo essa teoria, né, dos sistemas quânticos abertos, né, se o sistema interage com o ambiente, né, o ambiente externo seria qualquer coisa que não é o sistema, né? Então, ele interage com o ambiente, se ele não estiver protegido dessa interação, ele vai perder as características quânticas, né? Então, por isso que a gente não consegue observar efeitos quânticos em objetos macroscópicos, porque os objetos macroscópicos, eles interagem de muitas formas, né? São muitos átomos, é um sistema muito complexo, e esses vários átomos interagem com o ambiente. Então, essa característica que é exclusiva da mecânica quântica é perdida rapidamente nesses casos. Então, essas teorias de sistemas quânticos abertos, né, elas têm uma abordagem matemática complexa que envolve alguns conceitos de estatística também, né, de mecânica estatística, e elas são uma forma, né, de explicar teoricamente por que a gente não consegue observar fenômenos quânticos em sistemas macroscópicos.